E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Maicon e hoje vou começar o projeto de card animado com vocês. Eu criei esse layout dentro do Figma. Podemos ver que separei duas versões e cores diferentes, o modo Dark e o modo Light. A diferença é clara, um utiliza tons escuros e o outro utiliza tons claros. E para começar, vamos criar a estrutura deste projeto em HTML e CSS. E para começar, vamos criar nosso projeto Angular. Eu vou dar o nome de card animado. Então coloco aqui ng new card animado. Aí eu vou setar também o estilo. Agora que o projeto já foi criado, vamos acessar a pasta. Vou dar um cd card e abrir no VS Code. Em outros vídeos já vimos a tela inicial de um projeto Angular. Então vamos apagar o conteúdo do app HTML, eu vou selecionar tudo e apagar e começar a estruturar nosso projeto aqui no HTML. Voltando aqui no nosso layout, podemos ver que temos um background e três cards idênticos que mudam quando você clica. Então vamos começar a criar essa estrutura no nosso HTML. Fazer uma section e esses cards a gente vai fazer como div. Aqui dentro do nosso HTML, vamos começar a estruturar a nossa tela. Vou criar uma section e dentro da minha section eu vou criar três divs com a classe card. Então vou colocar aqui card por 3. Beleza. E o que a gente tem dentro de cada uma delas? E no nosso layout podemos ver que a parte frontal do nosso card tem apenas o nome. Ok? Então vamos colocar isso. Para não ficar perdido, apenas o nome design eu vou colocar dentro de um P. Aí eu vou colocar aqui design e vou copiar e colar nos demais. Front-end e back-end. Depois que eu copiei e colei, eu mudei apenas o nome de dentro, vou salvar. E por enquanto a gente tem uma noção que temos uma seção. Dentro dessa seção a gente tem três divs e vamos ver como está ficando o nosso projeto até o momento. Então vou voltar aqui no terminal. Vou dar um clear só para limpar em tudo que a gente fez até agora. E vou rodar um NGS. Beleza, agora com o nosso servidor do Angular já no ar, vamos acessar aqui no navegador. Vamos colocar localhost 4200. E como está ficando por enquanto? A gente sabe que uma div ela é em blocos, né? Então sempre quando a gente for criar uma div ela vai ficar um embaixo do outro. Tá com essa fonte também e o fundo branco, né? Então a gente vai começar com o fundo dark, a gente vai ter que mudar tudo. E a gente vai fazer isso através do nosso CSS. Mas antes da gente continuar, vamos aqui no Google, digitar Google Fontes, para a gente achar a fonte que estamos utilizando no nosso projeto. Aqui no Google Fontes tem vários exemplos, se você quiser entrar e encontrar algum que fique legal no seu projeto também. Não precisa ser necessariamente esse que estamos utilizando. Mas o que eu estou usando no projeto, vou colocar aqui o Nunito. Achei ele bem bacana para o nosso projeto, o estilo dele. E eu vou utilizar os exemplos aqui. 400, já está selecionado aqui. Vou utilizar 600 e também o 700 para a gente ter o bold. Então como a gente faz? Alguns exemplos de como utilizar essa fonte no nosso projeto. A gente pode ou importar direto no nosso CSS, aqui tem um exemplo, ou pegar o link, que é como a gente vai fazer. No VS Code eu estou com o meu SAS aberto, mas a gente ainda não vai utilizar ele, né? Ainda não vamos começar a colocar estilização. Então a gente vai aqui no index.html e cola as tags que o Google Fontes passou pra gente. Vou organizar aqui, salvar, beleza? Depois que eu salvo,
eu já tenho ele configurado no nosso projeto, essa fonte. Mas para essas fontes ficarem ativas no nosso projeto, vamos voltar lá no site. E aqui embaixo ele passa o comando para utilizar no CSS. Então lá no Font Family vamos passar o Nito e Sans Serif, caso não encontre, ele sempre colocar isso como um padrão. Aí como essas fontes vão ser global no meu projeto, eu vou aqui no Styles mesmo e vou fazer algumas configurações. Então primeiro eu vou fazer uma configuração no projeto inteiro, por isso que eu coloco esse asterístico aí. Eu vou colocar um margin 0, então eu estou resetando esses parâmetros. Padding 0, eu vou colocar um box sizing aqui, border box, beleza, resetando alguns parâmetros. No meu body vou adicionar aquela fonte family. Então no meu projeto inteiro ele vai utilizar esse estilo de fonte, beleza? Agora eu vou fechar eles porque eu não vou utilizar por enquanto. E voltando no nosso app component, vamos começar estilizando a nossa section. Então, como só tem uma section, eu posso passar assim mesmo. Ele vai entender que toda section do meu HTML deve receber esses parâmetros. Como ela é única, só ela vai receber esses parâmetros. Como a gente pode ver, só tem uma. Beleza? Então eu vou colocar um idif aqui, vou colocar 100 VW, que é view width. Então tudo que tem na largura, tudo que é possível ver na nossa largura vai ser esse 100. É como um 100% mesmo, mas eu coloco assim para não ter problema em nenhum tipo de tela, tá? Aí no meu na minha altura aqui eu vou colocar a mesma ideia de 100 VH, ok? Então não importa qual seja a tela, ele vai pegar o total do que se vê, entendeu? Ele vai ser display flex, né? Por que display flex? Porque tudo que tiver dentro dela, eu quero que seja um do lado do outro, né? Então a nossa div card está dentro dessa section. Então como ela está dentro dessa section, ela precisa aparecer uma do lado da outra, como está no nosso layout, certo? Então por isso que eu coloco essa display flex. Justify content, a gente vai utilizar o center, que eu quero que eles apareçam tudo no meio, ok? Então não quero que eles estejam tão afastados. Eu vou fazer algumas aulas depois explicando melhor como funciona o Flexbox, como a gente utiliza, os tipos de Justify Content que a gente tem, align itens e os demais coisas, né? O wrap, quando utilizar, ok? Mas por enquanto a gente vai utilizar o básico aqui mesmo. Então a gente precisa apenas entender que o Flexbox, quando a gente coloca um display flex, ele subentende que os itens ficam alinhados um do lado do outro, ok? Como eu expliquei, as divs elas são em blocos, né? Como eu expliquei, ela fica uma embaixo da outra, ok? Então a gente utiliza esse display flex que alinha uma ao lado da outra. E o center vai deixar tudo centralizado na tela. Eu vou utilizar esse gap. Esse gap eu vou colocar 120 px. O que ele vai fazer? Ele vai dar um distanciamento entre um elemento e outro, ok? Só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou apagar aqui e vou deixar apenas como center. Aí a gente volta. Esses cards animados a gente pode ver, ó, tá um grudado no outro, né? Aí se a gente volta no nosso projeto e coloca esse gap 120 px, vou salvar aqui e vamos ver como tá ficando. Ó, deu um distanciamento entre um elemento e outro, ok? Então para isso que a gente vai usar esse gap. Vamos voltar no nosso projeto, ok? Continuando configurando a nossa section, vou colocar aqui o align itens. Esse align itens eu vou colocar center também. E o background color, esse é o nosso hexadecimal da cor de fundo, beleza? Então vou passar para o nosso projeto. Deixa eu abrir aqui o Visual Code. Pronto. Salvo. Vou ver como tá ficando. Aí, que legal. Então a gente pode ver que já está com fundo. São 3 divs, né? Elas estão alinhadas aqui ao centro. Tem um gap que faz o distanciamento
E o Align Itens é para elas ficarem na nossa tela no centro. Então vocês viram que estava aqui em cima antes, né, de colocar o Align Itens, e elas passaram a ser centralizadas na tela. Como ela sabe que deve ser centralizada? Porque a gente já passou a nossa altura da tela e a nossa largura. Então ela está utilizando 100 VW para largura e 100 VH para altura, certo? Nossa seção. Então vamos continuar estilizando elas. Card é a nossa classe, né? Todas elas têm a mesma classe card para poder pegar esse parâmetro. Então vou passar aqui. Primeiro a largura vai ser de 245 px. A altura vai ser também de 245 px. Por quê? Porque a gente estamos falando de quadrado, né? Então um quadrado tem a mesma altura e largura. O background color vamos utilizar. Agora vamos ver lá no projeto qual é esse carinha aqui. 2B, 2D, 3C. Copio. Vou passar aqui no projeto. Beleza. O nosso border radius, né, que a gente viu que ela tem uma borda arredondada, vai ser de 10 px. Também vou adicionar um display flex, por quê? Vamos ver como tá ficando. Olha como tá ficando. O nome fica lá no topo. A gente pode ver alinhado à esquerda no topo, porque é padrão, né? Mas a gente quer que fique centralizado o nome e que fique maior, que é o que a gente vai estilizar também. Para isso eu vou transformar em um display flex. Então esse quadrado vai ser um display flex, então eu vou conseguir modificar o posicionamento do texto. Beleza? Então vou voltar aqui, colocar display flex. Agora eu vou ter que configurar para ficar alinhado no meio, né? Centralizar. Então eu vou utilizar a mesma ideia do Align Item Center. Eu vou colocar um Justify Content Center também. Ok. Como logo mais a gente vai fazer se tornar um botão, né? Para poder virar, eu já vou colocar um cursor pointer. Ok. Cursor pointer, para quem não sabe, ele faz ficar com a mãozinha assim, esperando um clique. E a gente já pode ver que o texto está no centro. Agora o nosso card já está configurado, ok? Então ele já está na altura e largura ideal, com a cor de fundo que a gente quer, na parte de dark. Agora vamos configurar nosso parágrafo, né? Nosso textinho ali no meio. Então vamos começar a configurar nosso parágrafo. Eu quero que ele fique mais forte, com peso, né? Então para isso a gente no CSS vamos colocar um font weight de força. Então a gente vai determinar qual é o peso que vamos adicionar ao nosso parágrafo, que é 700. Lembra que quando a gente escolheu os tipos de fonte a utilizar do Nunito foi o peso 200, 400, 600, 700? Esse 700 ele vai representar um bold, um negrito. Então eu vou colocar esse font weight 700 e o font size eu vou utilizar em pixels mesmo, que vai ser 36 pixels. A cor eu vou colocar aqui um color. Então eu vou pegar a cor do Figma, né? Eu já tenho ela anotada aqui, que é 696 e 86, ok? E já vou colocar um transition aqui. Vocês já vão ver para aqui. Então vou colocar um transition no color, ok? De 2 segundos. Esse transition é para fazer uma animação bem suave. E essa animação a gente vai fazer quando tiver um hover passando pela tela, ok? Então eu também vou colocar no card, né? Porque o card ele também vai mudar de cor também. Então transition aqui, transition. Aí a diferença que vai ser no background color, e ele também vai ter de 2 segundos. Eu vou colocar uma animação bem suave, ok? Esse comercial ele pega a referência da onde ele está sendo estilizado. Então, por exemplo, aqui a gente tem um card, então esse comercial é como se fosse o nome card. Então, para não precisar repetir esse nome aqui embaixo, como a gente faz
CSS padrão, a gente utiliza esse comercial. Então eu quero que sempre quando eu passar o mouse, então dá para fazer um hover aqui direto, hover, ele mude o nosso background color, ok? Então eu vou mudar aqui para esse 69 aqui, 86, ok? E ele já vai pegar essa referência. Vou salvar, vou lá no nosso projeto para ver como tá ficando também, porque a gente já digitou bastante coisa. E ó, já tá bem parecido com o que a gente tem aqui no nosso layout do Figma, né? Nessa parte dark, bem bacana. Então vocês podem ver aqui, ó, como muda o fundo. Só que o que está acontecendo aqui? Quando a gente passa o mouse, vocês podem ver que muda a cor de fundo, mas ela é a mesma cor da nossa fonte. Então nossa fonte desaparece, né? Então a gente vai começar a colocar algumas regrinhas para cada um desses textos aqui, cada uma dessas fontes, pegar um tipo de cor, ok? Vamos voltar no nosso código lá no CSS. Vou dar um Enter aqui e vou pegar agora a referência de novo do nosso card, mas agora eu vou pegar as posições. Então vou utilizar um nth-tilde, colocar um 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o nosso HTML e vai falar: a primeira vez que aparece card, quando houver esse hover, eu vou querer que o parágrafo dele seja da cor, então esse amarelinho, né? Então o primeiro cara, quando eu passar no meu projeto, o mouse, eu quero que o parágrafo dele seja dessa cor amarela, ok? Eu vou até copiar e colar aqui embaixo. O próximo, então o segundo card eu quero que seja da cor, deixa eu pegar aqui, 17258B, que vai ser o azulzinho, e o terceiro card seja também de outra cor. Então nosso terceiro card, já vou copiar e colar aqui que acho que é mais fácil, vai ser vermelho, ok? Então vamos ver se isso está funcionando, se está refletindo no nosso projeto. Então ó, vou passar primeiro o mouse em design, em front-end e back-end. É por isso que a gente adicionou o transition também no parágrafo, para ele ter essa animação. Como a gente pode ver, está bem parecido com o nosso projeto do Figma, né? Eu nem coloquei a alteração de cor do texto, mas aqui já está ocorrendo também, que é algo mais bem bacana. O que falta é a parte inversa do card, né? Então para essa parte do card flip, no momento que ele vira, eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, porque a gente já entra na parte de animação. Então é isso, galera, espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai continuar vendo esses cards animados. Vamos passar do HTML, do CSS, e vamos para a parte de TypeScript, onde a gente vai entrar com o GreenSock lá para fazer a animação, e logo depois criar esse Dark Mode também, beleza? Então se você curtiu, deixa seu like aí, compartilha com os amigos, se inscreve também para ficar ligado nas novidades que vai vir no canal. É nóis, valeu galera!